Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 3. E vamos falar um pouquinho sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, o amor que nos alcança, esse amor que nos fortalece, esse amor que nos sustenta, né? O amor de Deus em 4K, em alta resolução. Amém? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou repetir mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Esse texto, para muitos estudiosos, faz parte ainda, alguns comentaristas bíblicos dizem ser ainda a continuação da conversa que Jesus começa com Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João. Para outros comentaristas, para outros estudiosos, diz ser uma outra inserção de uma outra fala de Jesus, né? A pesquisa bíblica moderna, pelo menos no século XIX, início do século XX, diz que esse texto aqui é uma interpolação, né? Ou seja, ele foi editado, ele foi colocado ali exatamente de uma outra conversa de Jesus, de um outro momento, mas que foi colocado exatamente como uma mensagem de Jesus para falar sobre esse amor de Deus, sobre a vida eterna, sobre a vida que Deus tem a nos dar. Mas independente das possíveis interpretações desse texto, quero refletir um pouco sobre esse amor que está sendo aqui nos apresentado, né? Eu gostaria de falar sobre algumas características desse amor. Ele começa dizendo que Deus amou o mundo. E é interessante notar que isso começa a nos mostrar algumas dimensões desse amor de Deus, aonde esse amor ele pode alcançar, o que esse amor pode fazer, até onde ele pode ir. Então, a primeira característica que nós começamos a perceber nesse texto, o amor de Deus é um amor universal. O texto diz que Deus amou o mundo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, diferente de nós, ou diferente da maior parte dos casos, o amor de Deus ele é um amor que não faz acepção, que não ama um em detrimento de outro, né? Ele não nutre um amor por um e um desamor por outro, mas que este amor ele se estendeu a toda a humanidade. E quando a gente olha para as Escrituras, nós temos muitas evidências desse amor, muitas manifestações desse amor, e nesse texto a ideia central é dizer que a manifestação máxima desse amor se dá em Jesus, se dá no Filho, se dá na entrega que Deus faz, na doação que Deus faz do seu Filho, para que nós pudéssemos ser restaurados, para que pudéssemos ser alcançados, para que pudéssemos ser transformados. E quando eu penso numa história de amor universal, eu sou rapidamente levado ao livro de Jonas. Eu acho que esse livro é um livro que nos mostra muito
sobre essa dimensão, que a gente pode dizer, essa dimensão universal do amor de Deus, essa dimensão de amar a todas as pessoas, de amar independente das suas crenças, independente dos seus posicionamentos. Ontem eu até estava vendo uma postagem, ontem ou hoje, e acabei mostrando para minha esposa exatamente de alguém que postou algo sobre o amor de Deus, né? Que Deus ele não assume ideologias partidárias, Deus não assume crenças, Deus não assume posicionamentos disso ou daquilo, mas que Ele manifesta o seu amor de forma universal, de forma abrangente, para todos os homens, para todo aquele que quiser se achegar a Ele, para todo aquele que aceitar esse amor, se abrir para experimentar esse amor. E aí o livro de Jonas ele me reflete exatamente sobre isso, porque ele é um livro que conta a história de uma atitude do amor de Deus para com um grupo de pessoas que podemos dizer que seria algo de muito ódio. Nós vemos no livro de Jonas o amor de Deus se expressando para uma comunidade, para um grupo de pessoas das quais a maior parte nutriria ódio e rancor. Quando nós lemos o livro de Jonas, nós sempre pensamos na história do profeta e na sua resistência em obedecer a Deus, né? Ou melhor dizendo, na sua desobediência ao mandato de Deus. Jonas ele é um livro muito interessante, não só importante, né? Importante por estar fazendo parte do cânon do Antigo Testamento, mas muito interessante porque ele nos leva a muitas reflexões. E ele é um livro lido exatamente numa das festas mais sagradas dentro do judaísmo, né? Esse final de semana a comunidade judaica celebra o Yom Kippur. Yom Kippur é o chamado dia da expiação. Esse é o termo, né, que Deus usa para a comunidade de Israel lá em Levítico, por volta do capítulo 16, verso 23 em diante, que chegaria ao 10º dia depois do dia do toque das trombetas, né? Seria um dia de santificação total, seria um dia em que a comunidade judaica ela pararia todas as suas obras, tudo que havia de fazer, se apregaria um jejum, e essa comunidade ela iria confessar a Deus os seus pecados. É exatamente no dia da expiação que o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo, seja no tabernáculo, nos dias de Moisés, no período dos juízes, no início da monarquia, ou fosse no templo construído por Salomão em diante, o sumo sacerdote ele entrava uma única vez no ano, e essa única vez era no dia da expiação, era no dia de Yom Kippur, e era o dia em que o sacerdote ele sacrificava um animal, um cordeiro, para pedir perdão pelo pecado de toda a nação de Israel. Passou-se desde as tradições mais antigas, por volta desde o 2º, 3º, 4º século, começou-se a ler o livro de Jonas exatamente no dia da expiação. O livro que encabeça a leitura nas sinagogas do mundo inteiro no dia de Yom Kippur é o livro de Jonas. Por quê? Porque fala dessa capacidade de Deus amar a ponto de perdoar pessoas que cometem as mais profundas ofensas à medida que eles se arrependem. E aqui, o livro de Jonas, ele tem esse paradoxo. Você tem Deus manifestando o seu amor e querendo redimir uma nação, querendo resgatar, querendo trazer salvação para um grupo de pessoas.
Do outro lado, você tem um profeta que conhece a Deus, que conhece o caráter de Deus e que não quer que essas pessoas sejam alcançadas. Não quer, sob hipótese alguma, que essas pessoas elas venham a ter essa experiência de encontrar-se com Deus. E quando você lê o livro, você só vai perceber isso de uma forma clara no último capítulo, o capítulo 4, que é um capítulo que eu gostaria de ler aqui com vocês, na verdade. Capítulo 4, verso 5, e é muito interessante porque diz assim: então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Uma outra versão diz, verso 6: e fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Verso 7: mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Então desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: faz bem que assim te ires por causa da boboreira. E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E é o verso 11, é o verso final, que você entende a razão de ser do livro de Jonas, quando diz assim: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Ou seja, essa história, sobre a boboreira, esse episódio do capítulo 4, do fim do capítulo 4, é exatamente um episódio para mostrar o cerne, a razão de ser desse livro que está aqui. Exatamente para mostrar esse amor de Deus universal, desse amor de Deus que vai ao encontro de todas as nações. Aqui você tem um indício que não somente Deus se preocupava com a comunidade de Israel, seu povo, mas que Ele tinha já um plano para com as outras nações, para com os outros povos. Mas talvez você se pergunte: mas por que Jonas não queria ir? Por que Jonas não queria ir à cidade de Nínive? Primeiramente, o livro começa dizendo que o Senhor deu uma palavra para Jonas, dizendo que ele deveria ir até essa cidade. Nínive era a capital da Síria. Nesses dias, a Síria era um grande império. Era um império que dominava o mundo antigo por volta do século 8 a.C. Século 8, século 7. 2 séculos eles tiveram uma hegemonia, eles tiveram um grande poder. Porém, o povo assírio era um povo extremamente cruel. Quando eles invadiam, eles dominavam uma determinada nação, um determinado povo, eles cometiam muitos crimes horríveis, muitas barbáries. Conta alguns historiadores, principalmente você pode ver Flávio José, um historiador da antiguidade, ele escreve que os soldados assírios pegavam os homens rendidos e furavam os olhos deles com uma lança. Então, muitos não sobreviviam, era
uma dor horrenda. Imagina, quem já caiu no mínimo cisco no olho sabe do cômodo que tem, quem já bateu ou teve algum ferimento no olho sabe como é um lugar sensível. Agora imagine ter os seus olhos vazados por uma lança. Essa era uma de tantas outras atrocidades. Em 722, a nação assíria, o povo da Síria, invadiu o reino do norte, Israel, dizimando, acabando com as 10 tribos, e deixando o lugar praticamente como uma região furtada, destruída, dizimada pelo domínio deles. Então, você vai perceber que existiam motivos claros, existiam motivos concretos, reais, verdadeiros, para que as outras nações, para que mesmo os povos que já haviam sido dominados pela Síria, nutrissem ódio, nutrissem revolta. Não era um ódio injusto, não era uma revolta sem razão de ser. Era um ódio com razão. Era um ódio que se expressava como uma resposta a toda esta situação que eles haviam vivido. E quando nós olhamos por essa ótica, que é uma ótica humana, baseada no senso de justiça, nós podemos compreender a ira do profeta, nós podemos compreender o fato dele pegar o caminho contrário. O texto diz que ele pega o navio, né? E olha que Deus não deu uma mensagem de perdão. Isso é muito interessante, né? Se você ler o verso 1 do capítulo 1 de Jonas, ele diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Ou seja, Deus tinha uma mensagem de juízo. Deus entregou uma mensagem de juízo para Jonas, dizendo que se eles não se arrependessem, a nação seria destruída. E por que Jonas, mesmo recebendo uma mensagem como essa, ele resolve não ir, não entregar? Pelo simples fato de que ele conhecia Deus, ele conhecia o caráter de Deus, ele sabia que ele poderia entregar aquela mensagem e algumas pessoas se arrependerem. E se algumas pessoas se arrependessem, Deus pouparia aquela nação. E ele não queria que a nação fosse poupada. Ele queria que ela fosse destruída. Então nós temos um homem de Deus, nós temos um profeta, nós temos um homem que tem comunhão com Deus, que conhece a voz de Deus, que já sabe das possíveis implicações da mensagem que ele iria transmitir. Mas ele era alguém tomado pelo desamor. Então ele prefere ir para Tarsis, para a região da Espanha, onde hoje se localiza ali a proximidade ali da Espanha e Portugal. E no meio do caminho, o que acontece? Uma tempestade para destruir o barco, uma tempestade visando destruir aqueles homens que estavam ali. E o texto diz que eles lançam sortes e a sorte cai em Jonas. Jonas, ele é alguém que ele não somente ele tem ódio dos ninivitas, e você poderia pensar comigo que ele poderia ter um ódio até razoável, uma razão de ser para ter ódio deles, por ter revolta, pela maldade que eram os homens da Síria, pela maldade que se exerceu lá. Mas se você pensar comigo, esse ódio no coração de Jonas não é só uma indignação
em um clamor de uma justiça. O texto, de uma forma sensível, revela um homem que tem um coração odioso, que tem um coração egoísta, que não pensa nos outros. Porque quando a tempestade começa a acontecer, ele está ali dormindo, o mundo está desabando, as pessoas dentro do barco onde ele estavam com medo. Elas poderiam morrer, todas elas. E ele não se preocupou em falar nada, em fazer nada. Somente quando lançaram sortes, as sortes caíram, porque naquela cultura do mundo, o mundo da antiguidade, as pessoas entendiam que sol, chuva, tempestades, noite e dia eram governadas pelas divindades, eram governadas pelos deuses. Então provavelmente ele entrou num navio com muitos pagãos. E aqueles pagãos começaram a clamar aos seus deuses, às suas divindades. Aqueles homens de outras culturas começaram a se agarrar à sua fé. E Jonas não se importava. Por quê? Porque ele tinha um orgulho nacionalista. Para ele, só a comunidade de Israel merecia conhecer a Deus. Para ele, só a comunidade de Israel merecia ser salvo. Para ele, só importava o povo dele. As outras pessoas ele não estava nem aí com elas. Como poderia acontecer com elas? E às vezes nós vamos ver isso dentro da comunidade cristã. Nós vamos ver homens e mulheres que conhecem a Deus, que já ouviram a voz de Deus, que têm um relacionamento com Deus, mas que não são capazes de amar outras pessoas, que não são capazes de se compadecer da dor do outro, não são capazes de perdoar as ofensas, não são capazes de estender a mão. E aí, para esses, a sua religião, porque a sua fé não é exatamente uma fé, é uma religião, é vazia, é sem sentido, e mais do que tudo, é condenável à sua própria vida. Jonas ele não se importa, e de alguma forma, e isso vai nos mostrar a soberania de Deus, ele faz com que a ação de Jonas, que ele seja descoberto por ele. E então a sorte cai sobre ele, e aí sim, ele se apresenta confessando. E aí, ele mesmo propõe a solução do problema. E qual é a solução do problema? Ele pede que joguem ele ao mar. E aí você vai perceber uma outra atitude dele. Por que ele pede para ser jogado ao mar? Porque numa tempestade daquela, numa situação daquela, se ele é jogado ao mar, ele iria morrer. Ele sabe que ele iria morrer. Então ele prefere morrer do que obedecer a Deus. Ele prefere morrer do que cumprir a ordem divina. Ele prefere morrer do que amar pessoas que ele não quer amar. Ele prefere morrer ao invés de ser solidário, ao estender a mão e a cumprir a sua missão em relação a Deus. Ele prefere morrer do que obedecer a Deus. Ele prefere que tudo se perca do que se render a Deus. Se eu não estivesse lendo o livro de Jonas e se eu não estivesse falando sobre o profeta, você poderia pensar de alguém que não teve um encontro com Deus. Você poderia falar de alguém que não é um cristão ou que não é alguém que pertence ao povo da aliança, como a comunidade de Israel no Antigo Testamento. Porque nós estamos falando de alguém que no seu coração abriga ódio, abriga mágoa, abriga endurecimento, abriga rebelião e prefere morrer do que se render à vontade de Deus. E é isso que ele faz. Ele se lança à morte. Ele é jogado na água, naquele mar da vida. E aí você tem essa história de que de uma forma miraculosa Deus o preserva. O
O texto diz que um grande peixe, né? Nossas traduções dizem uma baleia, mas o texto hebraico diz um grande peixe, né? Não tem uma definição do que seja. Um grande peixe o engoliu, ele ficou ali 3 dias e 3 noites no ventre daquele animal, e ali ele teve uma experiência de arrependimento, de pseudo-arrependimento, né? Na verdade, ele acertou as arestas em aceitar a missão dele. Ele continuava não amando os ninivitas, ele continuava resistente a Deus, mas ele começa a perceber que ele não pode resistir aos caminhos de Deus, ao plano de Deus. E o plano de Deus é levar pessoas a conhecê-lo, a conhecer o seu amor, a sua misericórdia, mas também a sua justiça. Então ele se rende, e aí o texto nos conta que ele é lançado numa praia, e ali ele resolve pregar, e ele começa a clamar, ele começa a gritar contra a cidade de Nínive, que ela seria destruída, que Nínive seria destruída, que o Senhor traria um juízo sobre aquela nação. E aí o texto diz que no capítulo 3, no verso 5, diz assim: e os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Essa palavra chegou ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco, sentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos. Clamem fortemente a Deus, convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não fez. E isso novamente acende a ira de Jonas, que é o que a gente vê refletido no capítulo 4, quando a gente vê o quanto ele está irado com Deus. E aí você entende que a ira dele não é por causa da borboleira. A ira dele é por causa daquilo que ele sabia que Deus poderia fazer caso ele se arrependesse, perdoar. Ele se irou porque ele sabia que Deus era capaz de perdoar, enquanto o seu próprio coração não era capaz de perdoar. Ele se irou porque ele percebeu que Deus não é exclusivo de um grupo, de uma religião, de um povo A, de um povo B, mas que Deus ama a todos os seres humanos indistintamente, e Ele espera que todos se rendam a Ele, se convertam dos seus maus caminhos, aceitem a sua verdade e sejam transformados pela sua palavra, pela sua obra, e possam viver uma relação de aliança com Deus. Então, a partir daí, nós podemos perceber que essa história nos ensina algumas coisas muito importantes. A primeira delas é que a nossa religião ou as nossas crenças não definem o nosso relacionamento com Deus. Ou, melhor, as nossas crenças e as nossas religiões podem definir a falta de um total relacionamento vivo com Deus. Nós podemos muitas vezes nos relacionar com Deus de uma forma religiosa, de uma forma automática, de uma forma que não é visceral, que não parte do interior. Hoje é
muito fácil aderirmos a um movimento. O movimento evangélico é um dos movimentos que mais cresceram nas últimas décadas. Fazer parte de um movimento como esse, estar dentro de um ambiente religioso, mudar as suas formas de vestir, mudar comportamentos morais, mudar coisas do lado de fora. E exatamente a religião faz isso muitas vezes, propõe essas mudanças externas para que as coisas mais delicadas e sensíveis do coração humano sejam encobertas, para que aquelas coisas pesadas na consciência e na alma humana sejam colocadas debaixo do tapete, disfarçadas por moralismos, por posturas morais que parecem ser o melhor caminho, o melhor modo de se viver. Mas Deus sonda o nosso coração. Deus conhece quem nós somos para além das nossas palavras, para além das nossas posturas, para além daquilo que nós apresentamos para as outras pessoas. Deus conhece como nós somos. Deus conhece se de fato nós o conhecemos ou se nós apenas aderimos a uma crença onde nós usamos o nome de Deus. O profeta, ele era um homem que conhecia o Deus de Israel, e ele tinha comunhão com esse Deus, mas não era capaz de ter a misericórdia que Deus espera e que Ele ordena que tenhamos. Em segundo lugar, essa história nos ensina que os caminhos de Deus são misteriosos aos olhos dos homens, porque esse texto ele nos forma, lógico, hoje nós temos o Novo Testamento, isso depois de Cristo se tornou claro, mas para os seus primeiros leitores, esse texto estava, de certa forma, já fazendo um pré-anúncio de que Deus tinha um plano para além do povo escolhido, Deus tinha um plano para além do povo de Israel, Deus tinha um plano para além do óbvio, para além daquilo que está estabelecido. E como nós devemos lidar, agir em relação a esses caminhos de Deus que nos são desconhecidos? Quando você não sabe o que Deus tem a realizar, nós precisamos apenas obedecer aquilo que nos foi dado a fazer e fazer o que precisa ser feito, porque o restante da história está nas mãos do Senhor. Terceiro ensino, que esse livro nos mostra exatamente esse amor. Aqui eu comecei falando desse amor universal, e ele é um amor que está tão atrelado à comunidade de Israel, e você vê que o amor de Deus está atrelado à comunidade de Israel pelo fato dele amar Jonas. Deus preserva Jonas, Deus o livra da morte. E Deus faz com que ele cumpra o seu propósito. Deus ama o profeta. E no profeta está simbolizada a comunidade de Israel. Mas Deus também ama as outras nações. E por isso Ele envia aqueles que são o primeiro alvo do seu amor para cumprir a missão de ir ao encontro daqueles que não conhecem o amor de Deus para anunciar esse amor. Então Deus manifesta esse amor sobre o profeta, que simboliza o povo de Israel, e sobre a nação pagã. Em terceiro lugar, em quarto lugar, aliás, isso nos fala sobre a missão, que aqueles que tiveram um encontro com Deus, aqueles que experimentaram primeiramente do seu amor, agora precisam ser aqueles que levam, que manifestam, que anunciam esse amor de Deus àqueles que ainda não o conhecem. Esse amor àqueles que ainda não experimentaram essa dimensão do amor de Deus. E em quinto lugar, nós podemos aprender que Deus pode usar pessoas a despeito das suas falhas. Que Deus pode usar pessoas mesmo quando seus corações
não estão alinhados com Deus. Jonas não tinha o seu coração centrado no coração de Deus. Relutou, odiou, preferiu morrer do que obedecer. Mesmo assim, a pregação de Jonas levou centenas de milhares de pessoas a uma conversão. Deus pode usar pessoas para além do que ele sente, para além do seu caráter. Lembrando que, independente disso, todos nós prestaremos contas a Deus, não só do que fazemos, mas do que nós pensamos, do que nós nutrimos, de como olhamos para a vida e de como nos relacionamos com a vida, como um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Sexto lugar, esse livro ele nos ensina sobre o cuidado de Deus com a criação. Sabe por quê? O texto diz que até os animais passaram por um jejum e que Deus preservou os animais. Quando você vê o verso 11, e ele fala, não hei, no capítulo 4, 4:11 de Jonas, ele diz, não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda, além de muitos animais. Deus coloca os animais como alvo do seu amor, que ele iria preservar não só os homens, mas ele iria preservar os animais. Ou seja, se eles fossem destruídos, isso seria um crime. Então há uma preocupação implícita aqui com a criação. Isso aqui nos abre até uma pauta com uma reflexão ecológica a partir disso. Mas você vê que Deus cuida e ama toda a criação. A vida do ser humano, central, mas a vida de todas as coisas que foram colocadas nesse planeta. Sejam animais, sejam plantas. E ele usa a planta exatamente para falar, a planta que se desfaz, que é comida pelo verme, foi um modo educativo de Deus tratar com o profeta. E para concluir, o sétimo ponto é exatamente esse. Na nossa jornada e na nossa caminhada, Deus irá tratar com os nossos corações para nos levar ao centro da sua vontade. O livro de Jonas fala exatamente desse tratamento, de um homem que relutou, de um homem que foi vencido por Deus e que cumpriu o seu chamado, a sua vocação, mesmo contra a sua vontade, mesmo em relutância, mesmo com indignação. Esse livro nos mostra que a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus, a nossa jornada, não é uma jornada de homens e mulheres perfeitas, mas de pessoas que no meio da sua caminhada, no seu serviço a Deus, serão trabalhados por Deus, tratados por Deus. Do primeiro capítulo, verso 1 até o verso 11 do capítulo 4, você vê em todo momento Deus como um pai amoroso, mas também como um pedagogo, como um professor, educando Jonas, ensinando a ele como deve ser parecido com ele, mostrando para Jonas que o modelo de ser alguém que vive o reino de Deus, que vive a aliança com Deus, é tendo atitudes parecidas com Deus. E Deus se utiliza das mais variadas circunstâncias e situações para trabalhar no caráter do profeta. Ou seja, do início ao fim da nossa jornada, do início ao fim do nosso ministério nesta terra, nós seremos alvos dos tratamentos de Deus sobre as nossas vidas. Quando errarmos, Ele irá nos corrigir. Quando corrigirmos e fazemos certo, nós tiraremos aprendizados. Nós tiraremos aprendizados dos nossos erros, nós tiraremos aprendizado dos nossos acertos. E para encerrar, esse livro é lido exatamente no dia da expiação, no dia de Yom Kippur, por carregar esta definição deste amor de Deus para com todos, deste amor
perdoador, deste amor que alcança toda a terra e todo o planeta. E se você ainda não consegue se aperceber, se você ainda não consegue experimentar esse amor, permita que hoje a graça de Deus, que hoje a presença de Deus possa vir de uma forma curadora, restauradora. Se abra para viver esse amor perdoador, para viver esse amor restaurador, para viver esse amor que não mede limites e que nos alcança nas mais variadas circunstâncias que possamos estar vivendo. Amém? E diante disso eu quero convidar você a fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós queremos te louvar por tua bondade e graça. Nós queremos te bendizer pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua presença, Senhor. Senhor, dentro deste conceito, desse conhecimento desse amor universal, esse amor que chama todos a participar da sua vida, a participar da tua presença, a se tornar um contigo. Senhor, que possamos ter um encontro verdadeiro contigo, que possamos ser transformados por esse amor, que possamos não mais apenas ter uma religião, ou conceitos, ou ideias, ou doutrinas em nossa cabeça, mas que possamos ter um relacionamento vivo, transformador contigo, e que possamos viver um novo caminho, uma nova história, uma nova realidade. Toma a vida dos teus filhos em tuas mãos, guarda-os no teu amor e conduz-os em tua graça. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém.